Da raiz à substituição, quando Yeshua caminhou pela Judéia e Galiléia, ele ensinou diretamente a Torá e os profetas, chamando ao arrependimento e à restauração da aliança com o Eterno. Seu ensino não era novo no sentido de abolir a lei, mas sim o cumprimento perfeito dela. Como ele próprio disse, não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Mateus 5,17. A comunidade que ele deixou, liderada pelos apóstolos, viveu na prática desse padrão. Guardava o Shabat, celebrava as festas do Eterno, seguia a dieta bíblica, orava nas horas fixas e pregava a vinda do reino. Esse era o caminho estreito, exigente e transformador. Mas, ao longo dos séculos, algo mudou. O início da mudança, a primeira grande inflexão, veio ainda no século I, quando a pregação aos gentios ganhou força com Paulo. Embora ele mesmo guardasse práticas judaicas em alguns momentos, sua abordagem suavizou as exigências da Torá para não-judeus, especialmente no tocante ao Shabat, às festas e à dieta. Isso abriu espaço para comunidades gentílicas que não tinham raízes hebraicas sólidas. Essa flexibilização, que no início era apenas uma acomodação missionária, com o tempo se tornou uma norma. Os líderes judeus começaram a assumir a frente das congregações e as práticas bíblicas originais foram sendo substituídas por costumes locais. Isso abriu espaço para comunidades gentílicas que não tinham raízes hebraicas sólidas. A fusão com o Império, nos séculos II e III, o cristianismo gentílico cresceu e gradualmente se distanciou de Jerusalém e da liderança de origem judaica. Quando Constantino assumiu o poder e declarou o cristianismo como religião lícita, 313 d.C., e depois Teodósio como religião oficial, 380 d.C., a fé foi remodelada para se Cristo encaixar na estrutura imperial. A fusão com o Império, nos séculos II e III, o cristianismo gentílico cresceu e, gradualmente, se distanciou de Jerusalém e da liderança de origem judaica. O domingo foi estabelecido como dia de descanso civil, em 321 d.C., e o Concílio de Laodiceia, 364, proibiu expressamente o descanso sabático e chamou-o de judaizar. As festas bíblicas de Levítico 23 foram trocadas por festas adaptadas ou reinterpretadas, muitas vezes alinhadas às celebrações pagãs, o Shema, que declara a unidade absoluta de Deus, Deuteronômio 6:4, foi reinterpretado dentro de uma nova teologia trinitária. A tradição consolidada durante a Idade Média, a Igreja Romana consolidou essa forma de fé como a única legítima. A Escritura foi controlada, a liturgia padronizada, e qualquer tentativa de retorno às práticas originais era tratada como heresia. Quando a Reforma Protestante surgiu no século XVI, seu foco foi a salvação pela fé e a autoridade das Escrituras, mas sem romper com as bases herdadas de Roma no que dizia respeito ao calendário, domingo e a estrutura de culto. A Escritura foi controlada, a liturgia padronizada, e qualquer tentativa de retorno às práticas originais era tratada como heresia. O resultado foi que os ramos reformados, embora aparentemente diferentes de Roma em pontos doutrinários, contavam com um sistema eclesiástico equivalente ao de Roma e ainda carregavam o mesmo afastamento da Torá. A Escritura foi controlada, a liturgia padronizada, e qualquer tentativa de retorno às práticas originais era tratada como heresia à modernidade e o pentecostalismo. No final do século XIX e início do século XX, o pentecostalismo surgiu com ênfase no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. Embora vibrante e expansivo, o movimento herdou da Reforma e de Roma o distanciamento das práticas originais da Torá. O movimento cresceu exponencialmente, mas preservou a doutrina trinitária, o culto dominical e o calendário eclesiástico cristão, sem retorno às raízes bíblicas originais. Por que seguir a doutrina posterior? Grande parte das pessoas que hoje seguem essas linhas não o fazem por má fé ou rejeição consciente da Torá. O que ocorre é que herdaram uma fé que já foi modificada há séculos, sem contato com a forma original. Foram ensinadas desde cedo a ver as práticas da Torá como coisas abolidas ou judaizantes.
Vivem em estruturas religiosas que oferecem pertencimento, identidade e experiência emocional, o que dificulta a ruptura. A doutrina posterior é mais adaptada culturalmente, exigindo menos mudança de estilo de vida. O caminho de Yeshua, fundamentado na Torá, é o mesmo que o Eterno revelou desde o Sinaí. Um estilo de vida separado, santo e alinhado com sua vontade. Mas a história mostrou como, passo a passo, essa raiz foi substituída por outra, moldada por conveniências políticas, influências filosóficas e tradições humanas. Hoje, o desafio para quem busca a verdade é romper séculos de condicionamento e voltar às fontes. Examinando as Escrituras sem filtros herdados, o convite do Eterno continua o mesmo. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6,16.